Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que fiquem de pé neste momento. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Pastor Adilson mesmo faz essa oração. Senhor Deus, aleluia, estamos felizes porque o Senhor está nesse lugar. Estamos felizes porque o Senhor já fez milagres aqui e continuará a fazer. Agora chegou o momento da palavra. Está aí os mantimentos que foram recolhidos no culto, neste culto, que é o culto das primícias, Senhor. Abençoe esta doação de cada servo teu. Abençoe os haveres e a dispensa de cada servo teu que contribuiu, que doou, Senhor. Aleluia. E não deixe faltar. E daqueles que não tiveram e aqueles que não puderam, Senhor, Deus eterno, abençoe grandemente. Abençoe a sua casa, a sua dispensa grandemente. Providencie o necessário para que de outra feita eles possam então contribuir com alegria, Senhor. Toma o teu servo, irmão Ebenezer, em tuas mãos, porque ele é apenas o mensageiro. O Senhor é quem o utiliza. Então, Senhor, faça a tua vontade através do teu servo para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o Evangelho de João, ele é empolgante, ele é cativante. João, em seus últimos dias, antes dele partir, foi o último dos apóstolos a morrer, ele deixou esse legado maravilhoso. O seu Evangelho foi o último Evangelho a ser escrito. E ele é diferente dos outros evangelhos, pois ele é um evangelho que dá muita ênfase. O centro da discussão é exatamente Jesus e a salvação que ele veio trazer. Então, Jesus, no Evangelho de João, ele é Deus homem encarnado, cujas duas naturezas se completam perfeitamente na pessoa de Jesus. Então, Deus, como ele mesmo diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus mesmo, ele veio até nós. E ele veio como um de nós. E ele lidou com todos os problemas que a raça humana, depois do pecado, foi afetada. E é impressionante como ele descreve e discorre a respeito do que Jesus fez ao longo dos seus 3 anos de ministério. Ele era chamado o discípulo amado, assim que ele se autodescreve. O discípulo amado era um dos 3 maiores amigos de Jesus, ele, Pedro e Tiago.
E ele cita coisas que os outros evangelhos não citam. E ele tem, não é, longos discursos de muita profundidade. Era um homem que tinha uma profunda comunhão com Deus. Era um homem que Jesus confiava muito. Quando na cruz, Jesus estava ali, Maria estava também. E o Senhor disse para João: eis aí a tua mãe. E depois disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Então Jesus confiava muito no apóstolo João. Agora veja, irmãos, que ele está aqui descrevendo o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós nos encontramos em outro evangelho esse relato, assim como outros que João tem. Como o encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3. E Jesus estava na Judeia, ele foi para a Judeia, e ele conhecia muito bem a si mesmo, a sua identidade. Ele não era alguém que suprimia a sua identidade, mas ele dizia ser aquilo que ele verdadeiramente era. E os seus próprios atos, palavras e atos, demonstravam aquilo que ele era verdadeiramente. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele é a fiel testemunha. Nunca se achou engano em sua boca. E nunca ninguém pôde o acusar de pecado. Porque, de fato, ele nunca pecou. É o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, a provisão de salvação de Deus. O sacrifício eficaz. O sacrifício eterno. E isso, irmãos, é maravilhoso. Então, Jesus está na Judeia, em Jerusalém. E depois de Jesus fazer sinais e ensinar ali, muitas pessoas vinham até Jesus e eles eram batizados. E alguns discípulos de João chegaram até João e disseram assim: olha, mestre, aquele homem que esteve contigo ali no Jordão e tu deste testemunho a respeito dele, ele batizando e todos vão ter com ele. E João disse: o homem não pode receber nada se do alto não lhe for concedido. Importa que ele cresça e que eu diminua. Que coisa maravilhosa. O homem que estava terminando a sua missão aqui na terra, ele até o fim foi fiel em seu testemunho. E Jesus estava iniciando o seu ministério terreno de uma forma tremenda e gloriosa. O Evangelho de João, irmãos, ele está organizado em 7 sinais que provam, que evidenciam a identidade de Jesus. E também 7 afirmações enfáticas de Jesus a respeito dele mesmo. Agora veja, quando o Senhor, vendo que já estava ali acontecendo, se formando uma rejeição a respeito do seu ministério, ele sai de Jerusalém, da Judeia, ele quer ir para a Galileia. No entanto, a Bíblia diz que era necessário para ele passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Ele tinha algo para fazer naquele lugar. Mas existe uma questão interessante, é que o caminho mais fácil para chegar a Galileia era Samaria. Os judeus pegavam o lado oeste ou o lado norte para evitar Samaria. No entanto, Jesus quis passar por ali. Era um lugar que um judeu não gostava de ir. E a Bíblia diz que os judeus, tinham uma rixa com os samaritanos, uma rixa religiosa. E a Bíblia diz, irmãos, que essa rixa, ela se formou, ela se deu exatamente porque os samaritanos eram um povo mestiço, um povo misto, formado por judeus que ficaram após a deportação da Assíria, ficaram israelitas ali, hebreus ficaram ali na terra, e pessoas de outras terras que vieram morar ali, que o rei da Assíria levou para lá. E essas pessoas trouxeram para a terra costumes terríveis, né? Que incluía até sacrifício humano. E essas pessoas não deixaram suas práticas, mesmo sabendo que o Deus de Israel era real, o Deus de Israel era poderoso, que o Deus de Israel puniu Israel por causa dos seus pecados. Mesmo assim, não deixaram suas práticas. E eles queriam
participar da construção do templo de Jerusalém, do segundo templo com Zorobabel, com Jesua e outros. E eles disseram, não, vocês não podem participar aqui, porque é um trabalho nosso. É uma incumbência nossa, concedida por Ciro, rei da Síria. Então vocês não podem participar. Mas, irmãos, era porque aquelas pessoas tinham práticas terríveis. Eles jamais iriam se curvar a Deus. Jamais iriam aceitar a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. E não podia ser aceito esse tipo de culto pagão, esse culto ecumênico, esse culto mestiço. Deus não aceita isso. O culto a Deus é um culto limpo, é um culto puro, é um culto de amor. É um culto, irmãos, de um povo que o adora exclusivamente. Não importa se o mundo está cheio de deuses e de muitas divindades supostas. Quem conhece o seu Deus, o adora como Ele quer. Quem conhece o seu Deus, o adora, porque arde no seu coração um desejo que esse Deus seja conhecido. E isso é maravilhoso. E Jesus foi para lá, e para encontrar-se com essa mulher, ele sabia exatamente o que ia fazer ali, estava na agenda dele. Eu acho interessante quando ele fala assim, não são 12 as horas do dia, de acordo com o relógio daquele tempo. Enquanto é dia, importa-me fazer as obras daquele que me enviou. No mundo, temos muitos afazeres, é verdade. Mas acima de tudo, irmãos, tudo que nós fazemos é para a glória do nome do Senhor aqui no mundo. E quando Deus é glorificado naquilo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória do Senhor. Quando Ele é glorificado em tudo que nós fazemos, Ele se manifesta com poder e glória. Deus não precisa da ajuda humana. Deus não precisa da força humana. Deus não precisa da ajuda de homens aparentemente poderosos deste mundo. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ele é o Deus que transcende o tempo. Ele é o Deus que tem em suas mãos toda a autoridade e todo o poder sobre o universo. E governa de uma forma que muitos não entendem. Mas Ele está governando, Ele continua no trono, reinando neste mundo. E o seu reino é real. Irmãos, quando ele chega ali, 170 quilômetros para chegar, não era como hoje, porque hoje 170 quilômetros para alguns pode parecer perto, mas para aquela época era jornada de dias. E ele cansado, né? Senta-se até naquele poço, dispensa os seus discípulos, vão comprar comida. As pessoas não sabiam o que ia acontecer ali. Ninguém sabia o que ia acontecer. E somente ele sabia o que iria acontecer. E nós ficamos na expectativa do seu agir, do seu operar, não é verdade? Mas ele surpreende. Né? Quantas vezes as pessoas vêm para a igreja e muitas pessoas falam assim, ó, não, hoje vai ser como antes. Vai ser igual. Vai ser aquela agenda, aquela rotina. Mas Deus surpreende. Deus, Ele está com o seu povo. Cante de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Olha, somente ele sabia o que iria fazer ali. E a mulher, ela veio como costumeiramente fazia, tirar água naquele poço, e ele estava ali. Os seus discípulos não estavam. E quando ela chega até o poço, ela percebe aquele homem diferente, era um judeu, e ela fica admirada, né? O Senhor diz, me dê de beber, ou dê-me um pouco de água. E ela ficou admirada, como pode, né? Porque a aparência de Jesus demonstrava que ele era judeu. As suas roupas, né? E ela disse, como você sendo judeu,
pede beber a mim, que sou mulher samaritana? E João, ele faz aqui um esclarecimento. Os judeus não se comunicam com os samaritanos por causa do modo que eu falei aqui. Mas Jesus não está preocupado com essas barreiras. Jesus não está preocupado com paradigmas humanos e convenção dos tempos. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele age conforme Ele quer. E os seus caminhos são todos perfeitos. Aleluia. Ele não se encaixa com a cultura. Ele não se encaixa com os modismos, com o modus operandi das pessoas. Ele sim é quem diz que o Senhor da glória é aquele que manda e não é mandado. É aquele que age conforme o conselho soberano da sua vontade. Aquilo que ele estabelece. E não se sujeita à agenda dos homens, mas os homens têm que sujeitar à sua agenda. É ele quem abate o exaltado e exalta o humilhado. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Eu olho, irmãos, e para o mundo. Esse mundo caótico, cheio de preconceito, cheio de ódio, cheio de discriminação, guerra, violência, fome, divisão entre pessoas. Quando Deus criou todas as pessoas e não havia diferenciação de raça, de classe social, nem luta entre classes, entre pessoas. Não, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e todas as pessoas, né, que obedecessem a Ele, todas as pessoas que o seguissem, iriam de fato desfrutar desse estado perfeito em que Ele fez as coisas. E no entanto o homem se rebela contra Deus. E tudo que nós vemos hoje é consequência disso. O homem se esqueceu de Deus. Mas Jesus, ele veio quebrar essas barreiras. E a mulher, e o Senhor falou para ela, né? Não quis nem saber dessa conversa de problema entre pessoas, de rixa entre raças. Mas ele disse, se você conhecer o dom de Deus e aquele que te pede, dá-me de beber, você pediria e ele te daria água viva. Veja que coisa interessante, irmãos. O que importa não é exatamente o extrato social presente. Não é o que nós vemos agora no mundo. O que importa é aquele que está diante de nós falando conosco. O que importa é aquele que tem a solução para todos os problemas. O que importa é ouvir aquele, irmãos, que quer restaurar a nossa comunhão com Deus, que quer matar a sede espiritual do homem. É isso que importa. Muitas pessoas chegam para as outras contando seus problemas. Muitas pessoas chegam para as outras contando problemas do mundo. Mas Jesus não entra nessa conversa. Jesus não está nas soluções que os homens arranjam para os problemas aqui. Muitos o excluem, o deixam de fora. E a coisa só vai de mal a pior. Você vê cada coisa. Pessoas brigando na rua por causa de discussões que não levam a absolutamente nada. A agitação no mundo. Pessoas que falam de fé, mas não têm coragem de dizer que Jesus é a solução para os problemas do mundo. Mas a igreja, irmãos, foi comissionada por Deus para libertar o mundo desse caos terrível. E aonde a igreja está, a mudança real, verdadeira, ela acontece. Aonde a igreja está, irmãos, a salvação e a libertação chega. Aleluia. Quando, depois de Jesus, ele ter partido, e quando veio a perseguição sobre a igreja, diz a Bíblia que aqueles cristãos acomodados foram expulsos de Jerusalém por causa da perseguição. E uns foram pela Judeia, Samaria. E foram pregar o evangelho ali.
E diz a Bíblia que quando Filipe foi pregar o evangelho ali, e ele pregava e falava sobre o reino de Deus. Essa é a mensagem da igreja, o reino de Deus. A Bíblia diz que havia grande alegria na cidade. Pessoas que estavam enganadas por um mágico. Pessoas que viviam na promiscuidade. Quando o evangelho chegou ali, tudo isso foi transformado. Tudo isso foi mudado. O Cristo que eu creio e o Cristo que eu vivo é um Cristo que muda as coisas. Que vai na fonte do problema, no centro do problema e muda o caos. Se você conhecesse o dom de Deus e aquele que te pede, dá-me de beber, a água foi só um ponto de contato para a conversa, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher, até numa forma jocosa, diz assim: Senhor, se você não tem onde tirar essa água, o poço aqui é fundo, e onde você tem essa água viva? És tu porventura maior que nosso pai? Ela é uma samaritana. Nosso pai Jacó, que cavou esse poço aqui para ele beber, seus filhos, seu gado. A mulher achava que a água viva que Jesus estava falando, como eles entendiam na época, era água corrente. Estava muito focada nas coisas daqui. Mas Jesus, ele mais uma vez esclarece: quem beber desta água aqui, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que ele der, nunca terá sede, pois se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Olha que coisa impressionante, irmãos. Aquela mulher tinha problemas. Aquela mulher estava ao meio-dia buscando água, que era a hora mais quente do dia. Existiam outras fontes ali, mas ela ia para aquela fonte longe buscar água para si, porque ela não queria ouvir coisas, ela não queria ser desprezada, o tanto que ela já era. Ela queria uma espécie de sossego e de paz, mas nem ali ela achava, nem ali ela encontrava, porque os problemas iam com ela. Mas quando alguém encontra com Jesus, então a culpa, os problemas e tudo aquilo que perturba a mente vão embora, porque Ele é o príncipe da paz. Olha, eu fico impressionado com a maneira de Jesus agir. Não houve, irmãos, nenhum empecilho, não houve absolutamente nada que impedisse aquela mulher chegar ali naquele dia. E ela nem esperava aquele encontro com Jesus. Eu gosto quando Jesus age assim. É maravilhoso, né? Mas ele não chega nem antes, nem depois. Ele sempre chega na hora. Alguém pode ter pensado: olha, eu vou para a igreja hoje e vou ouvir a palavra e vou voltar para casa e amanhã eu vou estar um pouquinho melhor e vou trabalhar. Será que é isso mesmo? Será que não existe algo muito maior que Deus Ele tem e vai te dar hoje? É ou não é? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como pois ele não nos daria todas as coisas? Agora veja, irmãos, é que Jesus diz para ela: se você conhecer o dom de Deus e aquele que te pede, dá-me de beber. Aquela mulher não conhecia nem o dom de Deus, e nem sabia quem era Jesus, não sabia quem era aquele homem que estava diante dela. Ela não conhecia nem o dom de Deus e nem Jesus. E Jesus fala assim, e ela diz: Senhor, dá-me desta água para que eu não venha aqui mais buscar esta água. Olha como a mente dela estava aqui. Como muitas pessoas, né? Não conseguem desfrutar essa plenitude de Deus. É como se Deus viesse com ela para a igreja e quando voltasse não estivesse mais com a pessoa. Não. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde o crente está, a fonte também está. Agora, veja que coisa interessante. Jesus disse para ela:
a água que eu der, quem beber da água que eu der, nunca, nunca, nunca terá sede. É claro, irmãos, que a água é um meio de vida que nós conhecemos essencial. Não tem vida sem água. É um exemplo forte que o Senhor está usando para atrair a atenção da mulher. Não é? Ela não considerava aquela água, não fazia sacrifício para chegar até ali e buscar água. Não era como nós hoje, que temos uma facilidade tremenda para ter água em casa. E, no entanto, Jesus disse para ela que teria água, que tinha algo para ela infinitamente superior às coisas daqui. Muitas pessoas estão agarradas com muitas coisas aqui. Acham que sua vida depende dessas coisas. Não, meu querido, sua vida não depende disso. Sua vida depende daquele que reina. Daquele que dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. É dele. É diante dele que nós temos que nos humilhar. É diante dele que temos que reconhecer o seu senhorio. Às vezes, as pessoas estão em suas casas, não conseguem pensar sobre Deus. Não conseguem imaginar e pensar sobre a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Está pensando no que vão comer mais tarde, ou no almoço, ou no café da manhã, ou no que vão vestir. E vive ansioso, e vive se consumindo. Olha, quem está cheio, irmão, dessa plenitude, quem está cheio, transbordando dessa água da vida, descansa no Senhor, descansa em Deus nesta noite. Não tenho falta, o Senhor é meu pastor, não tenho falta. Que coisa maravilhosa. Olha só, irmãos, o que Jesus disse para aquela mulher. Essa vida eterna que eu ofereço, que eu dou, é como essa água aqui. E ela, quando a pessoa bebe, se torna dentro de si uma fonte que salta para a vida eterna. Quem tem a fonte não precisa mais de nada, não é? As pessoas podem oferecer o que for. Ele já está saciado, ele já está completo da graça de Deus. O pecado engana as pessoas, não é? O pecado destrói as pessoas, engana com a promessa de ser bom, de ser doce, de ser agradável e prazeroso. Mas a Bíblia diz que o final é morte. Mas quando, irmãos, o homem compreende o prazer que é andar com Deus e o prazer da graça de Deus, ele jamais vai trocar a comunhão dele com Deus com o que o mundo possa oferecer. Jamais. Agora Jesus, ele vai mais além com a mulher e ele diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Ninguém sabe exatamente a vida dessa mulher. Algumas pessoas criticam a mulher, outros nem tanto. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus, ele não estava ali para condenar, e ele não veio condenar. Ele veio restaurar, ele veio salvar. A mulher fica admirada com ele e diz: vejo que tu és profeta. Ela não queria falar da vida dela, não é? Vejo que tu és profeta. Como assim? Jesus, ele não é apenas um profeta. E ele não é um profeta, ele é o profeta. Né? Jesus Nazareno, varão profeta, que fez sinais e milagres entre nós. E vocês viram o que os judeus fizeram com ele? O mataram, e já é o 3º dia. E algumas mulheres disseram algumas coisas, mas a verdade é que já faz 3 dias e nada aconteceu conosco. Nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O Senhor estava com eles e eles não reconheceram Jesus. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. E muitas pessoas estão assim, sentindo-se sozinhos no mundo, sem objetivo, sem um propósito. Mas eu quero dizer para você hoje, não, saiba de uma coisa: o Senhor da glória, ele permanece fiel com aquilo que disse a seu respeito. Aleluia. E aquilo que ele disse, ele irá cumprir.
E sabe por quê? Sabe por quê? A mulher tinha uma esperança messiânica. Assim como outros samaritanos ali, né? Eu sei que quando o Cristo vier, quando o Messias vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse: eu sou, eu que falo com você aqui. Quer dizer, até quando as pessoas vão ficar paradas sem entender que é Jesus falando, não é verdade? Sem entender que Ele está agindo, indiferentes. Até quando? Mas eu creio, irmão, é verdade. Mas muitas pessoas estão sonolentas. Não durmamos, pois, Paulo disse, né? Não durmamos, pois. E tem muitas pessoas dormindo. Desapercebida. Como Pedro disse, Deus não é tardio. Deus não retarda a sua promessa. Antes, é longânimo convosco, dando tempo para que vos arrependais. Porque muitas pessoas não têm mais a paixão pela volta de Cristo. E nem querem que Ele venha. Não amam a sua vinda. Querem continuar, querem que as coisas continuem como está. Para no futuro, lá no final, saber se vai para o céu ou não. Mas, irmãos, todo crente que ele tem o testemunho do Espírito em si mesmo, ele almeja, irmãos, algo melhor que isso. Ele quer algo maior que isso. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem o teu reino inaugurar. Vem acabar com essa maldade. O Senhor, Ele não ficou indiferente ao caos no mundo. Muito pelo contrário, Ele veio até nós e estendeu a sua graça. E João diz, cheio de graça. E nós vimos, João diz, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É assim que Jesus é, pleno de graça e de verdade. Aleluia, aleluia. A graça que perdoa, a graça que salva, a graça que restaura o homem, a graça que age através do ensino e da pregação da palavra de Deus. Não fique indiferente à palavra do Senhor. Aquilo que Deus fala com você nesta noite, não seja indiferente. Antes acolha em seu coração essa palavra que é poderosa para salvar. Aleluia. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A receita está aqui, na palavra de Deus, para todos os problemas. O mundo está em polvorosa. É guerra, é fome, é guerra comercial, é todo tipo de guerra. Pessoas preocupadas com seus empregos, pessoas preocupadas com medo de morrer, homens que não estão nem um pouco preocupados com absolutamente ninguém, a não ser ter mais poder, ter mais influência, a não ser mudar as coisas, perverter os caminhos de Deus. Mas eu garanto para você, mediante a palavra do Senhor, que o reino de Deus, que a vontade de Deus permanece firme. Aleluia. Ninguém jamais, irmãos, ninguém jamais, nem mesmo Satanás é inimigo de Deus, porque Deus não tem rival, Deus não tem ninguém que se iguale a Ele em poder e em autoridade. Aleluia. Ele diz, as minhas ovelhas, ninguém arrebatará de minhas mãos, ninguém arrebatará de minhas mãos. Ele diz, o Filho do Homem tem autoridade neste mundo para dar a vida eterna. Ele exerce a autoridade como Ele quer, e isso é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Olha, eu vou lhe dizer que, não obstante a toda a saturação de religiosidade que existe no mundo, e que muitas vezes confundem as pessoas, a comunhão com Deus, a relação com Deus é algo simples.
é algo limpo, puro. Não é complicado. Não é confuso. Deus, aqueles que crê no Senhor, não ficará confundido. Aquele que crê no Senhor não será desamparado. Mas aqueles que não creem irão tropeçar nessa rocha, nessa pedra de tropeço. E é o que tem acontecido com muitos, né? Tem tropeçado por quê? Porque tem rejeitado essa salvação. Tem procurado estabelecer seus próprios caminhos. Fazer aquilo que é mais reto aos seus olhos. Viver de acordo com o seu padrão, com os seus pensamentos. Vão tropeçar na pedra de tropeço. Eis que põe em Sião uma pedra. Quem nela crê não será envergonhado e não será confundido. Quem nela crê, quem nela confiar, quem nela descansar, não ficará confundido. Não será envergonhado. Jamais, jamais, jamais. O que é vergonha para o mundo, para a igreja, é glória. O que é perca para o mundo, para nós é salvação. Aquilo que para o mundo não tem valor nenhum, para nós tem um valor infinitamente imenso. É o Filho de Deus, é Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é a nossa maior alegria. Ele é a razão da vida. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua alma e te coroa de graça e misericórdia, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que Deus tremendo nós temos, irmãos. O Senhor, compassivo, misericordioso, longânimo e grande em perdoar. Quando Moisés ficou irritado e quebrou as tábuas da lei e subiu até o Senhor, o Senhor disse: Moisés, sai daí, eu vou consumir esse povo, eu farei de ti um povo maior que este. E Moisés disse: Senhor, não faça isso, o que as nações vão dizer dos teus grandes feitos? E Moisés intercede pelo povo, e o Senhor, diz a Bíblia, que se coloca diante de Moisés e proclama: o Senhor, longânimo, misericordioso, compassivo, grande em perdoar. Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês não são consumidos. Irmãos, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ele perdoa, Ele restaura, concede bênçãos tremendas. Mas, no entanto, irmãos, Ele julga. Ele julga. Agora, nós como crentes, temos essa vocação tremenda de seguir a Jesus. Precisamos, irmãos, ser muito firmes nisso. Ser muito firmes nisso. Porque tem pessoas que estão sofrendo coisas que nós não estamos passando aqui. Estão firmes na fé. Estão firmes na fé. Entenderam perfeitamente o que Pedro disse. O que Paulo disse. Sobre se alegrar no sofrimento. Sobre enxergar o sofrimento, a perseguição, como bem-aventurança. E eles dizem, apanham até. E eles dizem, não vou deixar Jesus, apesar dos sofrimentos. E nós precisamos ter a certeza absoluta, irmãos, e viver de acordo com aquilo que nós professamos a respeito de Jesus. Porque Jesus mesmo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer seguir a Jesus precisa negar-se a si mesmo, suas inclinações naturais, o seu eu. Tomar a sua cruz é onde morre o homem natural, mas se representa também a cruz que o crente está disposto a morrer pelo nome de Jesus. E seguir a Jesus até o fim da nossa trajetória aqui no mundo. Essas são as condições para aqueles que querem seguir a Jesus, para um discípulo de Jesus. E o galardão é infinitamente maior.
do que o mundo possa oferecer. Que o Senhor nos abençoe.